Olá, meu nome é Jorge Clay Rabelo, sou nutricionista, tenho especialização em nutrição clínica e esportiva, tenho pós-graduação também em fisiologia do exercício e hoje eu quero falar para você um pouco a respeito da suplementação de triptofano ou 5-HTP para melhorar a produção de serotonina, ou seja, são substâncias serotoninérgicas, o triptofano e o 5-HTP. E aí vou abordar um pouco também sobre a Griffonia simplicifolia, que é uma planta que possui o 5-HTP como princípio ativo. Então é um assunto muito interessante a ser abordado e de início, com relação à suplementação de triptofano e 5-HTP, como eu já falei, a Griffonia simplicifolia é uma planta que contém o 5-HTP como princípio ativo. E aí, com relação à suplementação dessas substâncias, quando se suplementa o triptofano, o que ocorre? O triptofano ele é um aminoácido. Quando ele é suplementado, ele chega no intestino e aí, se houver a presença de bactérias maléficas muito maior que bactérias benéficas para o nosso organismo, ou seja, tiver uma desbiose intestinal, esse triptofano ele pode se transformar em substâncias que eu vou falar mais à frente, que são substâncias que possuem a ação depressiva, ou seja, a ação depressiva do sistema nervoso central. Então, quando se suplementa um paciente com triptofano com o objetivo de melhorar a ansiedade dele, em alguns casos até níveis leves de depressão, pode ocorrer efeito contrário. Esse paciente ele pode se tornar mais ansioso e mais depressivo com a suplementação de triptofano se houver uma desbiose intestinal. Então é muito importante analisar antes de suplementar o triptofano se o paciente se encontra com desbiose intestinal. Se o paciente ele se encontra com a desbiose, torna-se mais interessante a suplementação do 5-HTP na forma de Griffonia simplicifolia, que é a planta. Aí o que ocorre? No nosso organismo, o triptofano é transformado em 5-HTP e de 5-HTP é transformado em serotonina e de serotonina é transformado em melatonina. Olha aqui o ciclo: triptofano, 5-HTP, serotonina e por último melatonina. A serotonina é uma substância que tem ação antidepressiva, é uma substância conhecida como hormônio da felicidade ou neurotransmissor da felicidade. Já a serotonina, lá na glândula pineal, ela é transformada em melatonina. Essa melatonina ela é liberada no momento que ficamos com sono e aí ela auxilia no início do sono, ou seja, a qualidade do sono está muito relacionada com a melatonina. E aí é muito interessante também analisar com relação à vitamina B3 e à vitamina B6. O que ocorre? Para que ocorra esse ciclo de maneira satisfatória, é preciso ocorrer que o organismo esteja em equilíbrio com esses nutrientes. Niacina, que é a vitamina B3, riboflavina, que é a vitamina B2, tiamina B1, ácido fólico B9, vitamina B12, cianocobalamina, o cromo, ferro, magnésio, vitamina C. É preciso existir um equilíbrio entre esses nutrientes para que ocorra a produção correta dessas substâncias. E aí eu já adianto que existe uma coisa muito interessante. A vitamina B3, ela é uma vitamina que é a única vitamina que é produzida por meio de um aminoácido. E para produzir essa vitamina B3, o nosso organismo utiliza o triptofano. O que ocorre? Uma pessoa que se encontra com depressão ou ansiedade, ela tem fortes indícios de ter baixos níveis de vitamina B3. O que ocorre? O nosso organismo, para produzir a vitamina B3, ele utiliza 60 moléculas de triptofano para produzir apenas uma molécula de vitamina B3. Então, o que ocorre? Se o organismo estiver com baixos níveis de vitamina B3, o triptofano que entrar, boa parte dele vai ser transformado nessa vitamina B3, impedindo que esse triptofano se transforme em 5-HTP, posteriormente em serotonina e depois em melatonina. Ou seja, essa pessoa se torna ansiosa
e com insônia, certo? Ansiosa por falta de serotonina no cérebro, que é um neurotransmissor relacionado à ansiedade, se tiver em baixos níveis, e melatonina, que está relacionada ao sono. Então é muito interessante haver a análise disso para que ocorra um equilíbrio no organismo desse paciente. Em muitos dos casos é interessante suplementar ou triptofano ou 5-HTP junto com vitamina B3 e vitamina B6 para que o organismo seja suprido da vitamina B3 se estiver carente, e aí o triptofano que chegar não será transformado em vitamina B3, será transformado na verdade em 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, que posteriormente se transformará em serotonina e depois em melatonina, gerando todo aquele benefício que eu já falei anteriormente. Então é muito importante analisar a deficiência de vitamina B3 e de B6. O que ocorre também? Se estiver deficiente de B6 no nosso organismo, ele tem uma grande tendência também a haver a deficiência de B3. Por quê? Porque a B6 participa do metabolismo de produção da B3. Por isso que é muito interessante, em muitos dos casos, suplementar B3, B6, triptofano ou 5-HTP, junto com essas duas vitaminas. E aí o organismo ele vai conseguir se reequilibrar e ter um bom resultado no processo de melhoria da depressão ou ansiedade, ok? Então, como eu havia falado anteriormente, se houver uma desbiose intestinal, ocorre uma inflamação também por conta da desbiose, o triptofano, ao invés de se transformar em 5-HTP, serotonina e melatonina, esse triptofano pode ser transformado em formilquinurenina. Essa substância aqui é uma substância que tem ação depressiva do sistema nervoso central, certo? Que vai se transformar depois posteriormente em quinurenina. Quinurenina se transforma em ácido quinolínico, que tem efeito depressivo, certo? Tem efeito de depressão, de causar depressão, e ácido quinurênico, que pode causar esquizofrenia ou exacerbar os efeitos esquizofrênicos de pessoas que já têm esquizofrenia. Por isso que é muito importante, antes de suplementar com o triptofano, analisar se existe alteração intestinal nesse paciente, para que ele não venha a ter um aumento dos efeitos de depressão e ansiedade com a suplementação de triptofano, ou seja, ao invés de ter um benefício, vai ter um malefício, vai ter um efeito contrário. Se houver desbiose intestinal, aí ao invés de suplementar triptofano, suplemento 5-HTP na forma de Griffonia simplicifolia, que é o extrato de uma planta, certo? Que tem um efeito muito interessante na liberação de 5-HTP no nosso organismo, se transformando em serotonina e melatonina. Ok? Então é muito importante analisar primeiramente se o paciente tem desbiose. Se ele tiver desbiose, aí faz a utilização de 5-HTP. Se o organismo o sistema digestivo estiver funcionando bem, pode utilizar o triptofano, que é até mais em conta para suplementar, e pode ser prescrito em formulação manipulada, juntamente com vitamina B6 e vitamina B3, para que ocorra um efeito sinérgico, ou seja, o que é sinérgico? Sinérgico é um efeito quando você junta 1 mais 1, que não é 2. Quando 1 mais 1 é 4 ou 5, ou seja, quando os dois se juntam, ocorre um efeito muito maior do que o esperado, ok? Então, com relação a doses usuais, o triptofano ele pode ser utilizado de 200 a 1000 mg, ou seja, mas sempre tentando manter doses menores, e se for o caso, só subir um pouco mais a dose se o paciente, você, nutricionista ou médico, perceber a necessidade do paciente suplementar um pouco mais por conta dos efeitos, por conta da ausência dos efeitos com doses baixas de, por exemplo, 200 mg. Aí pode testar 250 mg, 300 mg, mas nunca ultrapassando os 1000 mg. Já o Griffonia simplicifolia, ele pode ser utilizado aí em torno de 200 mg, no máximo até 300 mg pode ser utilizado do Griffonia simplicifolia. Mas aí com doses de 100 mg e 150 mg já consegue-se ter bons resultados, certo? Algumas literaturas mostram que pode ser utilizado até 500 mg, mas eu não vejo a necessidade de utilizar uma dose tão alta. Seria interessante mais utilizar com combinações, como por exemplo o Griffonia simplicifolia, e aí suplementar também esse paciente
com vitamina B6 e vitamina B3 para que ocorra um efeito sinérgico e potencialize os efeitos do 5-HTP presente no glifônia, e aí fazendo com que esse paciente melhore bastante de ansiedade e ou insônia, ok? E essa é uma sugestão de prescrição, L-theanina, que é uma substância encontrada no chá verde, na Camellia sinensis, 200 mg de L-theanina, junto com o Grifônia simplicifolia, 100 mg, e aí o paciente toma de 1 a 2 cápsulas, uma cápsula 2 vezes ao dia, ou seja, 1 ou 2 cápsulas ao dia, e aí que é indicado para insônia, ansiedade, irritação e estresse. Pode ser interessante também porque auxilia no processo de emagrecimento. E aí o paciente que possui menos ansiedade, geralmente tem uma tendência bem menor a ter ânsia por consumo de doces, chocolates e massas. Então é muito interessante fazer a suplementação com também esse benefício aí de auxiliar no processo de emagrecimento, ok? Espero ter esclarecido algumas dúvidas a respeito desse assunto. Brevemente estarei lançando um curso voltado para suplementação e fitoterapia, no caso de suplementação e fitoterapia para o processo de controle do diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensão arterial. Será um curso muito interessante que está sendo bem requisitado e esse curso será lançado nos próximos dias. Espero que vocês também gostem desse curso que vai sair, ok? Forte abraço.